Galera, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao podcast do Medicine. Meu nome é Ítalo Abreu, sou cirurgião vascular e um dos fundadores aqui. A gente trouxe um assunto bem legal, uma pessoa de longe, sobre o mercado de genética, como que é essa área que a gente vê muito pouco na faculdade, todas as peculiaridades e os pontos positivos e negativos dessa área. Conheci a Rayane há pouco tempo aí no meio digital. Se apresenta aí pra gente, conta um pouco dessa história e vamos bater esse papo, né, do mercado, da residência e como é o futuro dessa área aí, que parece, né, a palavra genética já respira inovação de forma geral. Audio Jungle. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou Rayana Maia, eu sou médica geneticista, eu fiz minha residência e meu mestrado na USP Ribeirão Preto e hoje eu atuo aqui na Paraíba, em Campina Grande, em João Pessoa. Legal, muito bom. Aí, me conta aí, o que te levou primeiro, né, a primeira coisa aí, é genética, né? Por quê? Eu acho que é uma coisa que a gente vê tão pouco na faculdade, parece uma coisa tão distante. O que é que te levou ainda mais a atuar no Nordeste, fora de São Paulo? Conta aí, por que você escolheu essa área? Então, a genética chegou na minha vida antes da medicina, porque na época do colégio, a gente lá aprende as leis de Mendel, a história das ervilhas, aquele azão azinho, e eu já gostava de genética naquela época. E aí eu resolvi trabalhar com isso, né? Encontrei dentro da medicina espaço, né, que era voltado para a questão das doenças genéticas, que sempre me atraiu ali, a questão das doenças raras. Bom, por isso que quando eu cheguei dentro da medicina, eu tive certeza que era isso que eu queria, né? Realmente não é uma área que é muito comum, mas que, para mim, eu tive, né, na faculdade a disciplina de genética médica, que nem todo mundo tem esse contato, mas que, como eu sou daqui da Paraíba, eu fiz a formação fora e voltei. E isso realmente é uma coisa que as pessoas às vezes se espantam, porque acham que está sempre concentrado nos grandes centros. Mas dá para fazer genética em todo lugar, na verdade, né? A gente atua com o mundo todo. São exatamente fora dos grandes centros que a gente tem mais necessidade profissional, inclusive. E, Rani, me conta aí como que é a residência, é o primeiro, o segundo ano, como que funciona, isso é acesso direto, todo mundo pode fazer. E me conta como que era aí, de forma resumida, o primeiro e o segundo ano, para as pessoas terem uma ideia geral de como é essa residência. A genética é uma residência de entrada direta, tá? Hoje a gente tem mais ou menos 22 a 26 vagas no Brasil, são 11 ou 12 serviços só. E aí, realmente, eles estão concentrados nos grandes centros. Toda a residência, que são 3 anos, é uma residência que é muito voltada para a prática clínica, que é o que a gente faz, né? A gente se forma como médico geneticista generalista. Então, a gente passa por todas as áreas da oncogenética, da neurogenética, da neurogenética, das morfologias. Então, a gente tem ambulatórios de genética geral e a gente tem ambulatórios compartilhados com outras especialidades. E a gente tem um período também que a gente passa em laboratório, que a gente vai aprender a questão dos laudos. A gente tem uma noção de como é que faz o exame, mas a gente não trabalha em bancada, a gente não faz os exames genéticos, a gente trabalha como laudo. É como se fosse o radiologista, né, que vai fazer os laudos ali de imagem, por exemplo. E como que é, por exemplo, ali você divide em 3 anos, o primeiro ano, então você passa por todas as especialidades. E, por exemplo, no último ano, você foca em alguma área específica? É mais ambulatório? Como é que funciona? Cada serviço vai ter a sua organização, tá? Então, não vou dizer que vai ficando cada vez mais aprofundado, mas a gente vai acumulando conhecimento. Eu tenho um preceptor que dizia que a diferença entre o R1 e o R3 é que o R1 chega sem saber nada e o R3 sai sabendo onde procurar, né? Até porque a gente não vai dar conta de todas as doenças genéticas, realmente. Tem muita coisa nova vindo aí. A gente tem pelo MEC uma distribuição de carga horária, de conteúdos que é mais ou menos equilibrado. Então, a gente tem um período que a gente tem que passar na oncogenética, um período que a gente tem que passar na neurogenética, na desmorfo, no pré-natal. A gente cumpre aí isso ao longo dos 3 anos, sabe? Mas não vou dizer que cada residência é igual. Por exemplo, algumas têm ali um período dentro da pediatria que funciona como se fosse uma residência da pediatria. Mas isso não acontece para todas. Por exemplo, algumas têm plantão de sobreaviso. A gente não fica no hospital, a gente não tem uma urgência, mas a gente fica de sobreaviso para avaliar os casos internados, os casos que falecem, por exemplo, que a gente tem que acompanhar a necrópsia.
E aí, nem toda residência tem esse esquema, por exemplo. Isso aí muda um pouquinho. E aí tem uma área, por exemplo, tem gente que fica só na genética, só infantil, por exemplo, na genética ali do idoso, na genética... É mais infantil, lógico, até pelo nome da essência da especialidade. Mas existe algumas sub-áreas ali dentro da genética, isso é comum? Esse é um mito, na verdade. A gente atende muito adulto, muito adulto. Principalmente por conta da oncogenética, né, que tem crescido muito, por conta dos casais ali que tem a questão de aborto e repetição, de infertilidade. E a gente tem muitas doenças do adulto, como cardiopatia hipertrófica, você trabalha com a questão vascular, a gente tem as doenças vasculares dos adultos também que a gente trabalha. Mas ainda a gente tem um público muito pediátrico, mas acaba que as áreas de atuação, né, que na verdade hoje formalizada, tem uma que foi inclusive desse ano, que foi a oncogenética, não tem assim pediátrica ou adulto. Né? Seria, por exemplo, tem gente que trabalha mais com a questão reprodutiva, tem gente que trabalha mais com oncogenética, alguns trabalham mais com o inato metabolismo, mas tem uma coisa que está totalmente regulamentada hoje. Mais áreas de atuação que cada profissional acaba preferindo. Então, tem pessoas que fazem mais a parte laboratorial, por exemplo, mas, no geral, todo mundo faz, criança e adulto. E lá na USP Ribeirão, se você fosse colocar 2 pontos muito bons, assim, 2 pontos positivos e 2 pontos negativos do seu processo, do seu maior processo aí de treinamento, o que você falaria aí para quem está assistindo aí a gente? Os motivos que me fez escolher Ribeirão é que eu acho que é uma residência que ela oferece formação em todas as áreas. Porque, por exemplo, tem serviços aqui no Brasil que não tem oncogenética, a gente tem que rodar fora, por exemplo. E lá não, a gente tem a oncogenética incluída. Né? A gente tem um pouquinho de todas as grandes áreas. Eu acho que esse é um dos pontos mais fortes assim, que a gente tem. A gente consegue ter uma formação geral. Assim. Outro ponto, eu acho que é a cidade. Eu sempre falo, quando eu falo assim, para quem está pensando em fazer residência, que a gente tem que pensar na vida da residência, mas a vida fora também, né? Então, quem vai fazer prova, por exemplo, para São Paulo, tem que pensar em tempo de locomoção, custo de vida. E Ribeirão, apesar de ser uma cidade pequena, tem um custo de vida que é bom. Você consegue ter uma boa qualidade de vida. Eu acho que isso é uma vantagem para quem está na residência, que não é um período fácil da vida da gente, né? Pontos negativos. Apesar de você conseguir viver ali com a bolsa, eu vivia com a bolsa de residência. Eu trabalhava para poder comprar passagem para viajar nas férias. Eu acho que ainda tem um custo de vida mais salgado que aqui no Nordeste. Então, para quem está saindo daqui, por exemplo, talvez o serviço não seja tão bom como outros na parte de erro e inato metabolismo. Então, a gente tem serviço como Porto Alegre que acaba sendo melhor. Uma coisa que eu sempre falo é que cada residência vai ter seu problema. Não tem para onde a gente correr. Quem vai fazer diferença no final é o próprio. Oi? Não tem residência perfeita, de forma geral. Não tem. É o residente que vai fazer diferença no final. E me conta aí hoje, no mercado do Brasil, né? A gente tem um mercado diversificado, de forma geral, com grandes centros, aí, às vezes concentrando um pouco mais de tecnologia. O geneticista, para ele atuar, o que ele precisa? Né? Ele precisa ali de uma fonte de tecnologia no grande centro, quando ele sai da residência, ou ele tem uma liberdade até de geográfica para ir para outros locais, como você está no Nordeste? Isso é um mito? Isso é uma realidade? Me conta como que é isso Isso é na verdade. prática. Depende do que você quer trabalhar. Então, assim, eu hoje, por exemplo, eu sou professora na universidade, professora da UFPB, eu sou concursada no HU daqui, então eu trabalho muito com assistência, tenho meu consultório, mas eu faço telemedicina. Eu gosto muito do cara a cara, isso é um perfil meu, mas eu tenho colegas que trabalham no consultório, full time, de casa, home office, e pode estar onde quiser no mundo. Então, a gente tem essa liberdade geográfica nesse sentido também. Mas acaba que o médico geneticista faz um pouquinho de tudo. A maioria faz pelo menos um pouquinho de consultório. E o consultório ele pode ser medicina. Então, eu que faço telemedicina, por exemplo, eu tenho paciente, sei lá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, a gente consegue se espalhar. E não precisa estar num centro, não precisa estar do lado ali de onde tem as máquinas, porque os exames podem ser feitos em qualquer lugar. Hoje em dia a gente coleta amostras de saliva. E aí pode ser assim, meu paciente lá do interior da Paraíba, né, o paciente que eu atendo por telemedicina, porque o exame ele vai pelos correios e vai até para os grandes centros. Mas a pessoa que solicita, né, a pessoa que vai coletar ou que vai analisar também não precisa estar do lado desses centros. E aí, em termos de mercado de trabalho, a gente tem estados no Brasil que não tem médico geneticista ainda. Então, imagina que se calcula que o ideal era que tivesse médico geneticista para cada 100 mil pessoas. No Brasil, a gente tem 300, 350 e está todo mundo no grupo do WhatsApp. Então, imagina o quanto que falta ainda para a gente cobrir essa demanda.
Eu já aprendi aqui uma coisa, que o geneticista tem uma liberdade geográfica considerável aqui em relação às outras áreas que precisam ali, né? O médico precisa estar físico ali em alguns locais. Eu É. acho uma coisa Claro que assim, muito interessante. essa liberdade é para quem trabalha mais com a parte de laudo, né? Como se fosse um radiologista que trabalha só com a análise das imagens, quem trabalha com a parte dos laudos consegue estar em qualquer lugar. Mas para exame físico, principalmente, para quem quando a gente vai examinar ali as crianças, é importante que seja presencial. A gente até consegue fazer algumas coisas por telemedicina, oncogenética, a parte da produção funciona super bem, mas outros é interessante que seja aí presencial e a gente consegue orientar nesses casos. E como que é a forma de remuneração ali? A maior parte, por exemplo, você vê colegas ali trabalhando só no consultório, ele consegue ganhar bem ali o seu salário ali como médico. Ele tem outros modos de remuneração, como você falou aí, já falou, exames, né, e laudos. Ele ganha por laudo. Como que funciona o mercado, né, de remuneração da genética hoje no Brasil? Então, a nossa especialidade, né, é um grande mito que ainda existe. A gente não trabalha dentro do laboratório fazendo exame, como eu falei. O médico, ele se forma como médico generalista da genética, em que a gente vai fazer primeiramente consulta. E aí, a gente não tem procedimento, mas o nosso procedimento seria o aconselhamento genético. As nossas consultas, elas são mais complexas, porque a gente vai estar na anamnese, muita história familiar, que é detalhada, vai examinar o paciente de uma forma muito mais detalhada, com exames morfológicos, as medidas. Então, são consultas mais longas. E aí, existe com o código TUS que a remuneração ela é diferenciada. Então, a gente faz uma consulta que tem um valor maior normalmente, ou que vai pactuar junto com os planos de saúde, valor diferenciado por conta desse código. Então, quando a gente vai ver nas tabelas, esse código é diferente da consulta médica geral. Quem trabalha com laboratório, depende do laboratório. Alguns vão fazer a remuneração por laudo, outros por hora de trabalho, e aí isso aí realmente varia. Algumas pessoas trabalham com consultoria também, então fazem a assessoria para auxiliar aí os médicos quando tem alguma dúvida com relação aos laudos. E existem também os pareceres que a gente faz em hospital. Então, a gente vai ver em maternidade, criança que nasceu com uma formação, por exemplo, ou então paciente internado, que precisa de avaliação hospitalar, e aí a avaliação também é diferenciada. Bem diversificado aí, né? De É bem diversificado. laudo, consultórios, de consultoria que você falou também. Isso. E Medicina. tem ainda, e tem muito ainda também a questão dentro dos laboratórios das farmacêuticas. A gente tem a questão dos laboratórios de exames, né, que vai fazer ali os exames genéticos, e também tem as farmacêuticas, que seria outro campo que tem crescido muito. Quando a gente fala que genética é o futuro, a genética já está sendo, né? A gente tem muito avanço do ponto de vista das tecnologias para exames, né, de diagnóstico, mas também para tratamento. E é assim, todo mês sai alguma coisa nova para medicação. E aí tem aqueles médicos que trabalham dentro das farmacêuticas também, daí já é uma outra coisa, eles trabalham como MSL, né, dentro da parte médica, fazendo a parte de assessoria para essas indústrias farmacêuticas, né, desenvolvimento da medicação, do trabalho junto com os outros colegas, divulgação, e por aí vai. Mas ser outro campo também para atuar. Além da questão da docência, né? Não são todos, mas alguns, como eu, aí gostam e acabam fazendo também. E como tem uma lei da oferta e demanda já baixa no Brasil inteiro, às vezes você tem um posicionamento de mercado até mais fácil, digamos assim, né? Do que a competitividade de outras áreas. Claro que depende de onde você tá, né? Dependendo de onde você tá. Como muitas residências ficam ali no eixo sul-sudeste, a gente vai ter uma concentração muito maior. Eu acho que mais de 50% dos médicos geneticistas está por lá. Mas quando você vai, por exemplo, Amazonas tem uma médica geneticista. Você vai ali para Tocantins, Palmas, não tem ninguém. Né? Então, aqui na Paraíba a gente tem muito pouco, Rio Grande do Norte só tem. Então, dependendo do estado, é um campo muito interessante. Mas vai para outras cidades, a gente já tem uma oferta um pouco maior. Mas ainda assim, como tem uma grande variabilidade de campo de atuação, ainda é uma especialidade que é muito boa nesse sentido. Estou vendo aqui também. Conta aí, nessa parte aqui, né, de parte ali também envolvendo de remuneração, do mercado dentro. De código, a maior parte, por exemplo, de consulta, a maior parte do mercado é um mercado privado, é um mercado particular, ou tem, eu tenho forte, como você falou, o código TSUS aí, existe também uma remuneração pelo plano de saúde, isso é fácil de conseguir, como que é a realidade? Ou o geneticista, ele trabalha ali, a maior parte trabalha particular? Olha, tem muito que trabalha no SUS, principalmente agora que a gente teve muito concurso da EBSER, entrou muita gente, e acaba que a remuneração é razoável.
Já no consultório varia. Tem quem faça só particular, e aí o paciente, muitas vezes ele acaba conseguindo fazer o reembolso, porque muitas vezes não tem médico geneticista na sua região, e ele tem direito ali ao médico presencial. Ou então os planos têm interesse em fazer contratos, muitas vezes não é nem para a gente credenciar, eles vêm atrás realmente de negociar, e a gente tem essa flexibilidade ali de fazer a negociação, como a gente, enfim, achar que for adequado, e tem esse parâmetro da tabela, né, do código TUS, que permite isso. É muito variável. Eu atendo lugares que eu atendo só particular, atendo lugares que eu atendo privado, com o plano de saúde, mas tem colegas que atendem só o plano de saúde, realmente isso é muito individual e depende muito da realidade de cada local. Então, assim, aqui, por exemplo, nem todo mundo tem muito costume de pagar consulta particular, por exemplo, sabe? Em outras cidades eu sei que já é diferente. Com certeza. Acredito que essa negociação com o plano de saúde talvez existe, digamos, é mais complacente pela lei da oferta e demanda de alguns locais, né? Se eu tenho menos médicos, talvez você tenha uma facilidade de negociar muito melhor com esse plano de saúde. Ele não tem, você vai colocar seu preço, você é líder de mercado, digamos assim, né? Na sociedade, É, isso é um geneticista. dependendo da gente estar, realmente existe essa facilidade. Nem todos os planos são fáceis, depende muito da política do plano, mas dependendo disso aí, realmente é bem interessante. Me conta aí também, por exemplo, que você daria? É uma especialidade comum de você ver pessoas de outras áreas, por exemplo, indo para a genética, uma pessoa que já fez residência. Eu conversava com uma colega da patologia e ela falava que tinha alguns colegas ali na residência que já fizeram outras residências e estavam indo para patologia. Isso é comum na genética ou isso é muito raro? Geralmente pessoas que estão ali como primeira opção. Como que você vê isso? Olha, até tem alguns colegas que fizeram residência antes e alguns que fazem residência depois. Então, assim, algumas pessoas que vieram da pediatria ou que fazem pediatria depois. Eu tenho um colega anestésio, eu tenho gente que tinha feito saúde coletiva antes, medicina da comunidade, né? Mas, assim, a maioria acaba ficando só com a genética. A grande maioria acaba ficando realmente. A residência não é uma coisa nova, né? A gente tem uns 40 anos só. E antigamente era muito comum estar dentro do serviço de pediatria. Por isso que tem muitas residências, como do HC de São Paulo, lá de Porto Alegre, que tem essa questão de passar 6 meses dentro da pediatria para depois seguir para as outras especialidades. Depende muito de como foi que surgiu a residência naquele serviço. Mas na prática a gente atua com genética mesmo, sabe? Claro que sim, não quero fazer parecer que é fácil. Acho que todo mundo que trabalha, que quando sai para o mercado de trabalho, sabe que o começo é difícil. Então, assim, não se enganem. Eu tive a facilidade de ter passado direto do mestrado para um curso. Então, isso facilitou para mim bastante. Mas consultório mesmo, nossos primeiros 6 meses não teve ninguém agendado, né? Então, existe também esse outro lado que a gente também não pode romantizar. Isso acontece em qualquer especialidade. E a gente sabe que a medicina está muito mais difícil, né? Eu tenho mais gente saindo, né? Como você falou, nos grandes centros eu tenho milhares de pessoas que fazem residência muito boa e eu tenho muita vaga. E existem cidades que têm um ticket menor, eu tenho uma dificuldade de hospital, então eu tenho vários, né, são multifatores aí das dificuldades que a gente tem, diferente como era no passado, que eu tinha 5 geneticistas, 5 vagas, e aí eles eram líderes de mercado de vários estados, tomavam de conta, imagina aí, de vários estados. É, O que você para acha? você ver, como já mudou o panorama da residência de quando eu entrei para agora. Teve lugar que eu fiz prova que assim, a concorrência era baixíssima. E já teve lugares, ano passado, que foi 30 para uma vaga. Você vê como as coisas mudam rápido, né? Então isso é bem dinâmico também. Eu acho Então, também uma coisa para você, lógico. Você tem que saber como está o mercado, mas não é uma coisa para você se fissurar. E é melhor você focar na sua formação, ser um bom profissional, sim, e você ficar focando nisso e nesse pessimismo, isso vai acabar com a sua carreira. A gente tem até um vídeo legal sobre isso. Eu vejo colegas focando no pessimismo e às vezes acabando a própria carreira com esse foco aí, que não vale a pena. O que você acha, Rani, se você fosse dar dicas para as pessoas que estão começando aí, estão entrando na genética ou nessa área, né? O que você acha de dicas que impulsionou a sua carreira, né? Funciona e está impulsionando até hoje, né? Imagino que você também está parecido comigo na carreira aqui. A gente está sempre buscando pela dificuldade que, como você falou, não adianta romantizar que a realidade é dura. O que você acha de você dar 3 dicas aí? O que você acha que foi essencial aí para sua carreira? Eu vejo que você está no digital também, eu vi seu Instagram. vamos lá. Eu acho que é primeiro, principalmente para quem
está estudando aqui a gente e que está dentro da faculdade ainda, que já se interessa por genética. E acho que dá vale isso, inclusive, até para outras especialidades. Eu acho que a ideia é que a graduação, a gente sai como um médico geral. Não adianta querer sair da graduação já sabendo só as coisas de genética. Isso é uma coisa que, para mim, hoje faz muita diferença, a minha base. Porque eu consigo fazer muito diagnóstico diferenciado. Olhar para um paciente e dizer isso aqui é genético ou isso aqui não é genético. Para quem está dentro, né, ou está entrando na residência de genética, querer conhecer mais e mais pacientes. A gente trabalha com doenças raras, então quanto mais a gente vê, melhor. Então, se aquele rato de enfermaria, né, se é aquela pessoa curiosa realmente, que vai atrás dos casos, isso vale para a graduação também, né? Quanto mais contato que a gente tem com os pacientes, com os casos, melhor. Mas acho que para a genética isso é muito melhor. E por isso que vale a pena, inclusive, ir atrás de residências que têm um bom volume. Porque quanto mais casos a gente vê, mais mal a gente pega. A gente não é cirurgião, né? Mas quanto mais casos a gente vê, para a questão de gestalt, a gente vê um paciente uma vez, a gente nunca mais esquecer aquele caso, né? Às vezes a gente vê uma vez e só ajuda com um diagnóstico depois. E eu acho que pensar que a gente vai ter que estar sempre se atualizando. Pensa que a cada ano são 200 novas doenças genéticas que são descritas. Então, assim, a gente está conversando aqui, eu já estou desatualizada, né? Então, é impossível a gente saber tudo. A ideia de tentar sempre se atualizando, estudando cada caso, é o que faz diferencial enquanto médico. Porque às vezes eu até tenho uma base, sei muito, mas se eu não me dedico para aquele caso, eu não vou estar fazendo a diferença para o meu paciente. E são pacientes que já vêm com um que a gente chama de uma odisseia diagnóstica, né? Muitas vezes anos e milhares de especialistas que não têm uma resposta. Então isso faz diferença para quem é médico geneticista. O que você acha na sua carreira hoje? O que você acha que foi fundamental que você fez, que você acha que teve um benefício ali na sua carreira? A parte privada, a parte consultório, ou a sua parte acadêmica também. O que você acha de duas coisas que você daria de dicas que você acha que são bons caminhos, né? Não é o certo e errado, ou não é uma dica obrigatória, mas que acha que para você funciona muito bem. Essa é uma pergunta difícil, assim, porque acho que cada um tem a sua história, a sua experiência. Eu não posso falar no Instagram, por mais que muita gente me conheça realmente por conta do Instagram, foi um grande acaso, né? Ele ter crescido e tudo. Porque quando eu cheguei aqui, isso é uma dificuldade da genética ainda. Quando eu cheguei para trabalhar, as pessoas não sabiam quando mandar para a genética. Você sabe quando vai para um cardiologista, para um oftalmo, né, para um ginecologista, mas para a genética, desde os operadores de saúde até os pacientes, incluindo também nesse processo os colegas médicos. Ninguém sabia quando mandar para a genética. Então, surgiu, na verdade, não era nem para me divulgar. Hoje em dia o pessoal usa muito o Instagram como um cartão de visita, mas era mais para fazer educação em saúde, literalmente. E acabou que virou um espaço de muito contato com os pacientes e com colegas médicos, fiz muito network. Então, assim, não é que você tem que estar no digital, mas eu acho que a gente conseguir fazer esse trabalho com os colegas, isso é uma coisa que é importante, seja no digital, seja no boca a boca, fazendo networking, na prática eu acho que é isso, de divulgar a especialidade, para a genética é uma coisa que faz realmente diferença. E acabou que eu consegui também atuando em diferentes áreas. Só que quem está na genética que vai trabalhar com laboratório, não precisa disso, né? E aí entra a questão da experiência de laudos. Então, depende muito do que é que você quer dentro da especialidade também. Com certeza. Então, o network foi uma coisa fundamental aí para você nessa carreira, né? Eu acho que isso é na genética, em todas as áreas. Eu até concordo com você nesse ponto fundamental que nossa principal função como médico é educar pacientes, né? Como a medicina funciona, os prós e contras, né, da medicina, da parte da genética, da parte estatística, medicina baseada em evidências. Eu acho que a gente ganha pacientes com isso, né, sendo transparente. Você usou o Instagram para divulgar o seu trabalho, mas para fazer network, até ensinar, que imagina as pessoas não sabem nem até como indicar paciente, né? Até o médico também não sabe. Isso é uma coisa bem difícil. Acho que a gente está encerrando aqui nosso papo. Obrigado demais aqui acho que muita gente vai esclarecer e abrir a mente, né, com tudo que você falou aqui. Eu acho que tem boas lições aí para colegas, né, que querem mudar de área, que já pensaram na genética, ou que ainda pretendem entrar aí, são dicas fundamentais. Passa a última mensagem para a gente aí da sua área e uma dica final aí que você daria. Acho que para quem escutou aqui a gente que já pensou em fazer genética, que não teve nenhum contato na faculdade, isso acontece, é uma realidade, é o que faz, inclusive, muitas pessoas nem cogitarem porque não conhecem. Como é que vai cogitar se não conhece?
é tentar entrar em contato com algum serviço de residência. Todo mundo é muito aberto para receber. Quero passar uma tarde lá, quero fazer um estágio de uma semana, já me formei, quero saber, quero conhecer. O pessoal está muito aberto. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que eu ajudo a fazer as pontes também, né? Muitas pessoas já fizeram esse caminho e deu certo. Às vezes a gente simplesmente não sabe que gosta, sabe? Não sabe que é legal, ou não sabe como é que a área funciona na verdade. A gente acha que vai fazer fertilização in vitro, que vai trabalhar em laboratório, quando na verdade não é. É uma área que é realmente muito legal, não posso nem falar muito. E eu acho que não só para genética, né? Acho que quem está estudando aqui muitas vezes está atrás de uma especialidade. A gente se encontrar é um caminho, né? Às vezes a gente não acerta de primeira, enfim, vai trocando. Acho que ninguém está velho o suficiente para isso. Mas que os pacientes de vocês possam encontrar médicos dedicados, né, a ter atenção, a ter realmente médico ali voltado com seriedade para o que está fazendo. Né? Você falou da questão da medicina baseada em evidências, mas a medicina baseada no paciente também é muito importante, né? Que a gente tenha aí a capacidade de escutar e não só tratar exames. Isso realmente é bastante importante. E quanto mais centrado, né? Aquela história da medicina individualizada, baseado na medicina baseada em evidência, mas eu tenho que individualizar cada paciente, como você falou. Legal, obrigado mais uma vez aqui. Vamos encerrar esse papo. Eu vou deixar aqui embaixo, né, os canais aqui e o e-mail também. A gente vai deixar tudo aqui. Quem quiser bater um papo, acho que é fácil acessar, encontrar o Instagram. Me falei também no final sua rede social, para quem tiver interesse em falar com você ou bater um papo. É bom, prazer estar aqui. É sempre muito bom falar sobre genética. Quem, enfim, quiser ter mais alguma dúvida, só me mandar um direct lá no @genetigram, tá? Que eu vou ficar muito feliz de conversar sobre isso também. Valeu, obrigado mais uma vez aqui, Raia. Obrigado pelo seu tempo. Tchau, obrigada, gente.